Boa noite. Boa noite, meus queridos reis e rainhas do reino. Infelizmente eu não vou poder responder aos comentários durante a live porque não está na câmera frontal. Mas se você puder compartilha este vídeo, manda para o máximo de pessoas que você puder, porque o Pai ele quer nos usar. O Pai ele deseja que nós apenas possamos abrir a nossa boca. É tão interessante, para começar, que o Senhor Jesus ele diz para nós não nos preocuparmos com aquilo que ele iria falar, com aquilo que nós teríamos que falar na frente dos reis, na frente dos líderes, na frente de pessoas importantes. Porque ao abrir da nossa boca ele nos daria a palavra. E nós de fato temos que crer que ele nos usa, que ele mora dentro de nós, que nós somos amados. E hoje eu vou trazer uma rápida mensagem, uma reflexão para nós sermos abençoados, até mesmo para eu ser abençoado através da mensagem, porque a mensagem ela impacta primeiramente o mensageiro, a primeira pessoa a ser abençoada, assim como eu, assim como você, através de uma mensagem é eu e você termos o desejo de abençoar outras pessoas. Só isso já é uma grande bênção. Só de nós estarmos com o coração disposto a abrir a nossa boca, a fazer um vídeo, a falar para as pessoas aquilo que o reino tem para nós, aquilo que o reino ele pode expressar através de nós, é algo magnífico. E hoje eu quero falar sobre Daniel. Nós vamos modelar Daniel, nós vamos aprender hoje aqui os códigos de Daniel, os segredos de Daniel, como foi que aquele homem conseguiu vencer uma cova cheia de leões famintos, e como aquele homem ele tinha exemplo e ele era próspero e reinava em tudo aquilo que ele fazia. Em Daniel, capítulo 6, nós vamos aprender uma palavra abençoada e vamos descobrir hoje alguns códigos que Daniel teve e que abençoaram a sua vida e que fizeram toda a diferença. A partir do Daniel capítulo 6, no versículo 10, a palavra diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido ensinado, voltou para sua casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. O que é de costume hoje na sua vida? Você acredita que você mudando o seu costume pode mudar alguma coisa? Você acha que Deus se preocupa com os costumes que você tem tido? Você imagina que se você mudar os seus costumes, você pode crescer? E aqui nós vamos aprender com esse homem, com esse jovem Daniel. A primeira coisa é, como eu coloquei aqui no tema dessa live, acredite e reaja. Não adianta nada nós crermos que existe um rei ao nosso favor
nós crermos que estamos em um reino, que vivemos em um reino, como Daniel acreditava. Ele, assim que foi levado para a Babilônia, o rei da Pérsia chegou e disse: tá aqui, vocês vão experimentar de todos os manjares, de todas as iguarias do rei. E Daniel, ele olhou para aquela situação, ele mais Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele disse assim: nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. E aí ele pediu para aquele chefe, para aquele mestre lá, o líder deles, disse assim: se for possível, não deixe que a gente coma das iguarias. E aí o líder falou: mas se vocês não comerem, vocês vão ficar magros, vão ficar fracos. E Daniel falou: pois vamos fazer um teste. Se nós não comermos das iguarias do rei, e depois, acompanhando o resultado, você vai dizer se a gente pode ou não. E aí eles não se contaminaram, eles decidiram não se contaminar com as iguarias, porque ali tinham coisas que eram consagradas a outros deuses, porque ali tinha coisas que não faziam parte daquilo que tinha no coração deles. E essa atitude fez com que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles fossem as pessoas mais fortes de todos aqueles que foram cativos, de todos aqueles escravos, de todos aqueles servos. E o que eu quero dizer hoje? Quando nós temos posicionamento, quando nós acreditamos firmemente que o nosso Deus é ao nosso favor, e ainda que em uma situação desfavorável, nós podemos vencer e crescer, nossa vida ela começa a apresentar os resultados. Hoje eu quero colocar essa fé no seu coração, eu quero que a gente creia, unir a minha fé com a sua, para que a gente creia que nós podemos decidir não se contaminar com as iguarias do rei da Pérsia, não se contaminar com aquilo que nos é proposto. Muitas coisas nos são propostas todos os dias, mas será se Deus quer que eu diga sim para tudo? Será se Deus quer que eu queime ali os princípios, que eu torre todos os princípios que eu conheço, que nós conhecemos quais são os princípios do reino? Deus, ele deseja que nós possamos decidir que não é para nós nos contaminarmos com as iguarias do reino. Você não foi feito para viver contaminado com as iguarias. Você não nasceu para viver contaminado com todas as iguarias que colocarem na sua vida. É algo tão interessante que nós vamos crescendo e as coisas elas são implantadas na nossa mentalidade. E todas as vezes que nós nos posicionamos diferente a isso, existe resistência. Existe muita resistência quando você olha para esse sistema falido, de que você tem que estudar, fazer o ensino médio, ensino superior, pós-graduação, etc. e tal. Não que você não tenha que fazer, mas as pessoas nos contam uma história assim: se você estudar muito, você vai ser bem sucedido, e apenas estude matemática, português, inglês, e vá lá, estude e tal. E aí as pessoas elas estudam, elas são os melhores alunos, elas fazem ali ensino médio, ensino superior, pós-graduação. E a realidade é que muitas pessoas hoje que eram os melhores alunos vivem uma realidade financeira infeliz, porque não ensinaram ela a empreender, não ensinaram ela a mexer com as finanças, não ensinaram ela a vender, não ensinaram ela a comprar, não ensinaram ela a negociar. E aí as pessoas, elas infelizmente são tão inteligentes e tão esforçadas, mas elas não conseguem às vezes realizar os seus sonhos. Eu não sou contra você estudar, eu não sou contra, eu mesmo tenho um curso superior,
mas eu não sou contra ninguém fazer isso. Mas uma coisa eu sei, existe uma história diferente por trás do jogo. Existe uma história sobre vender, sobre negociar, sobre saber comprar, sobre marketing, que se você não aprendeu e se você não procurar aprender, a sua vida talvez ela não vai mudar, ela não vai chegar em resultados. Porque quando nós sabemos vender, só nós sabendo vender, que nós vamos conseguir comprar aquilo que nós desejamos. E Daniel, ele se posicionou contra esse sistema. Hoje existem vários sistemas. Existem sistemas religiosos que dizem para você, olha, você não vai prosperar. Os cristãos, eles têm que ser mesmo um coitadinho, que cristão só pode buscar Deus, cristão não pode querer saber das coisas da terra, cristão tem que orar, jejuar, ir para a igreja e pronto, acabou a vida do cristão. Talvez eu esteja falando para pessoas que têm esse tipo de pensamento, que dinheiro é coisa do diabo, que bens materiais, que se você juntar tesouro aqui na terra, você vai perder o tesouro que é no céu. Não tem nada a ver você juntar tesouro aqui na terra com você juntar tesouro no céu. Sabe qual é a diferença? É que quando nós cremos que somos do reino e nós juntamos tesouros aqui na terra e nós trabalhamos e prosperamos aqui na terra, nós podemos juntar, mas nós juntamos com o propósito de que tudo aquilo que nós juntarmos sirva para o reino de Deus, para que toda prosperidade que eu tenha na minha vida, para que todo crescimento que eu tenha na minha vida eu glorifique ao meu Deus, e que as pessoas ao olharem para mim vejam a graça e o favor de Deus. Agora, quando fala-se em juntar tesouro na terra, é quando você só pensa no dinheiro, só pensa nas coisas da terra e não usa nada do que você tem, que você conquista aqui na terra, para abençoar outras pessoas, para ajudar as outras pessoas, para falar do amor e do reino de Deus. Hoje eu quero fazer com que você mude, assim como Daniel. Decida não se contaminar com essas iguarias. Decida não viver aquilo que Deus nunca falou que era para você viver. Mas Deus, ele deseja que você viva aquilo que ele deixou para você viver. É tão interessante, falando sobre finanças, quando nós olhamos para o rei Davi, ele era rico. Quando nós olhamos para Jó, o que ele era? Era rico. Quando nós olhamos para Salomão, quando nós olhamos para Abraão, quando nós olhamos para José do Egito, nós vamos ver as maiores histórias e pessoas que eram prósperas, pessoas que tinham bens financeiros, e mesmo assim elas cumpriram o propósito de Deus. E elas não foram para o inferno. Mas assim, a religião às vezes ela quer que você não consiga evoluir. A religião ela quer que você não pense em ter bens, não pense em ter poder. Porque assim que você tiver o poder, assim que você crescer, você vai ver que as coisas não são assim. Que você tem acesso direto na fonte. Que você pode crer no Senhor Jesus e acessá-lo direto na fonte, que não precisa ninguém pegar a bênção para te entregar na tua mão, mas se você crer e você acessar direto na fonte, você vai sim receber as promessas, porque Jesus veio para morrer por nós, justamente para que, através da sua morte, o véu se rasgou. Existia um véu. Antes a nossa oração não passava do telhado, mas hoje, através de Jesus, a nossa oração é direta com Deus.
E eu quero te falar algo muito importante, muito forte, que Deus me falou em uma viagem que eu estava indo para Goiânia, e no reflexo do meu óculos escuro, eu via o meu olho, eu via uma lágrima que estava saindo do meu olho muito grande. E no mesmo momento Deus falou assim: olha, você está vendo essa lágrima que você está vendo, o reflexo na sua lente do seu óculos, você está vendo ela grande? Eu quero te dizer, toda lágrima que você derramou, toda lágrima que você gastar na minha presença, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo toda lágrima que você derramar diante de mim, diante do meu altar, elas são vistas por mim, e elas são grandiosas e valiosas. Então eu quero te dizer, não chore diante de pessoas. Não vá chorar diante do pai, da mãe. Eles podem te ajudar. Mas existe alguém que pega a pequena lágrima, que é de uma oração, de um coração sincero. Ele pega essa pequena lágrima e para ele ela é muito grande. Através de cada lágrima que você derramou diante do seu Deus, diante do seu Rei, Ele vai te abençoar grandemente, queridos. Porque Ele é poderoso. Porque as coisas que não são, às vezes, que é o nosso sofrimento, não sofrimento de culpa, de condenação, mas você mesmo se alegrar na presença de Deus, você chorar, acreditando que você pode estar em uma situação desfavorável, mas as situações desfavoráveis, elas extraem de você lágrimas, que essas lágrimas, elas trazem alegria no seu coração, e cada lágrima que sai dos seus olhos, que sai mesmo do seu coração, essas lágrimas representam que você acredita que aquilo ali é só um teste, mas que essa situação vai passar. E é isso que eu quero te dizer. Se você tem vivido momentos difíceis, se você tem vivido momentos desfavoráveis, que não lhe favorecem, eu quero lhe dizer, acredite que o Rei é poderoso para te salvar. Acredite que existe um Rei que está com você. Acredite que existe um Rei que te ama. Ah, mas eu sou pecador. Mas o pecado não é o problema. O problema é a idolatria. O problema é você não crer. Mas se você crer, o seu pecado não tem nada a ver, porque Jesus, Ele já levou sobre si. E nós, mesmo sabendo disso, mesmo nós sabemos que Jesus, Ele levou sobre si os nossos pecados, às vezes a gente quer dizer que Deus não está nos ouvindo e que nós estamos em condenação, quando Ele diz que nenhuma condenação haveria para você. Então hoje se posicione, reaja naquilo que você acredita. Existem muitas pessoas que creem, dizem que creem, mas não reagem. Assim que chega a situação ruim, assim que chega um teste, você é reprovado automaticamente. Mas hoje eu quero te convidar a agir como Daniel agiu. Como foi que Daniel agiu? Daniel agiu da seguinte forma: quando ele soube que existia um tratado, que existia algo que estava sendo preparado para destruir a vida dele, a Bíblia diz que ele fez o que era de costume. Daniel, ele entrou no seu quarto, ele abriu as janelas, ele não orou de janelas fechadas, que era em direção a Jerusalém, que representa a cidade de Deus, o Estado de Deus, e ele orava, e ele declarava 3 vezes por dia. Eu creio que a oração de Daniel era essa: meu Pai, eu não sou muito forte, Senhor. Eu estou aqui nesse quarto, talvez a gente pense diferente, mas a minha colocação, meu ponto de vista é que Daniel, ele não era um super-herói. Se até Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, ele orou dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, eu não acredito que Daniel, quando soube
que existia uma lei que se alguém se prostrasse diante de outro Deus que não fosse as estátuas que o rei tinha feito, ia para a cova dos leões. Daniel não chegou lá diante de Deus para orar e disse assim: Senhor, eu sou forte, eu não estou com medo. Se for preciso eu morro na boca do leão. Não, queridos, ele era homem. A oração era essa: Senhor, aí está esse rei, aí está essa lei, aí está essa proposta, aí está esse sistema que quer me fazer me dobrar daquilo que não é o Senhor, me dobrar diante daquilo que não é a tua vontade. E ele orava e ele pedia: Senhor, me dá força, Senhor, me livra, Senhor, me ajuda. Talvez ele chorou muitas vezes em suas orações, as suas orações eram chorando, pedindo: Senhor, eles vão me colocar naquela cova dos leões, Senhor, mas eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que o Senhor é maior do que qualquer leão, do que qualquer fome que haja no leão, querida. Eu quero hoje colocar, tanto no seu coração como no meu coração, o nosso Deus é maior do que qualquer leão faminto que queira nos devorar. Inclusive a palavra diz que Satanás ele brama como um leão para nos devorar. Mas eu quero colocar hoje no teu coração a seguinte palavra: o meu Senhor, o meu Rei, ele é maior do que qualquer leão faminto que queira me devorar. Com certeza está passando na sua cabeça assim: tem muitos leões, é verdade. Existem muitos leões que querem me devorar. Existem muitos leões que estão doidos para me ver cair. Existem muitos leões e muitos demônios ou pessoas, por causa da inveja, por causa mesmo da maldade, que querem me ver cair. Mas eu quero te dizer, o leão dos leões, mais uma frase que Deus está nos dando: o leão dos leões é mais poderoso, querido. Os leões famintos, os bramados de leões de Satanás, eles estão de fato se levantando, mas existe o leão dos leões. E eu quero te dizer, o leão que está conosco, ele é todo poderoso. Ele não só brama como um leão, ele não só ruge como um leão, mas ele de fato tem o poder. O Evangelho de Jesus, ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ele não é só rugido como o rugido de Satanás, como o rugido daquele rei. Você percebe que Daniel, ele mesmo em meio a situações tão difíceis, tão desfavoráveis, aonde por causa da inveja, todos os príncipes, todos os sátrapas, todos aqueles governadores estavam contra Daniel. Eles estavam querendo destruir a Daniel. Inclusive o rei, ele não queria que aquilo acontecesse, mas ele já tinha feito a lei. Daniel não obedeceu. Daniel não se curvou diante das situações do sistema. Daniel disse: o meu rei é maior. E ele reina. E ainda que Daniel fosse devorado naquela cova dos leões, Daniel, quando orava, ele dizia: eu posso ser devorado, mas eu me dobro diante do meu rei. Eu me dobro diante do meu Senhor. E assim, Daniel, ele foi jogado naquela cova dos leões. Talvez você hoje está se sentindo como alguém que está caminhando para a cova dos leões. Mas o meu rei e o seu rei, ele é maior, querido. Talvez a armadilha, o laço do passarinho, ele está feito contra a sua vida. Mas o nosso rei, ele reina sobre todas as circunstâncias. Ele é capaz de mudar toda sorte. O meu rei, o seu rei, ele reina sobre todas as circunstâncias. Ah, mas se levantou autoridade tal contra a minha vida. Se levantou governante tal contra a minha vida.
Se levantou aquele cara que é poderoso, aquele governador, aquele príncipe, se levantou contra a minha vida. Pode ter sido o príncipe das trevas que tenha se levantado contra você. Ainda que ele tenha poder, mas o seu rei é mais poderoso. Ainda que se levante situações desfavoráveis, você tem que reagir com uma reação que mostre para Deus a sua fé, que a sua fé não é só de palavras. Quando Daniel fica sabendo, existe uma lei, se você não se curvar, você vai ser devorado, você vai ser detonado. Aquilo que ele faz, ele vai para o seu quarto imediatamente e ele volta a se curvar diante do rei dele. Ou seja, existem coisas que as pessoas, conselhos, existem leis, existem situações que as pessoas elas vão nos dar os códigos, elas vão querer nos ensinar, nos dar conselhos. Talvez muitas pessoas até falaram para Daniel: Daniel, não ora mais não. Daniel, você tem um costume, todos nós vemos que você ora, mas espera, se curva diante dessa estátua, não ora mais diante dessa estátua que o rei falou. Daniel, ele não deu ouvido a nada disso. Ele creu, ele reagiu. Se você crê que Deus ele tem um projeto na sua vida, se você crê que é amado por Deus, se você tem um pouquinho de fé, querido, reaja com essa sua pouca fé. Lá em Apocalipse, Jesus fala à igreja de Filadélfia: mesmo você sempre creu e mesmo tendo pouca fé e pouca força, você não negou o meu nome. Então essa é a vontade de Deus, que a nossa vida, que a nossa história, ela tem uma reação diante daquilo que nos é proposto. Sempre que alguém que te dá um conselho, sempre que alguém chegar e dizer: não fale mais sobre isso nesse lugar, não vá com papo de Jesus em tal lugar. Eu sei que minha história é muito irrelevante, que vocês não têm pretensão de saber, mas eu sou tão feliz porque quando eu estudava, eu não falo isso para dizer que eu sou melhor que ninguém, não, mas quando eu estudava, nós estudávamos história, o curso de história. Para quem sabe, existem muitas coisas assim que são contra a palavra do rei, contra o manual do rei, contra o manual da vida. E aí eu me posicionava, e as pessoas, assim que eu me posicionava, elas ficavam ali zangadas, chateadas comigo, e eu continuei falando. E assim, se alguém se revoltou comigo e até mesmo me tratou mal, querido, isso é uma grande bênção para mim, porque o manual da vida diz: se nós sofrermos, nem que seja uma pequena perseguição por causa do nome dele, nós vamos receber uma glória eterna. E assim, nós temos que nos posicionar, nós temos que reagir. Talvez Satanás colocou na sua mente assim: você é fracassado, não adianta mais. Talvez o demônio, as pessoas já falam: não, você não tem habilidade, você não serve. Você não serve. Você é daí para panela, você não tem mais chance, você não tem mais esperança. Você não vai vencer, você é fracassado. Você é pobre. Você é perdedor. Não existe vitória para você. Existe vitória para outros. Existe vitória para quem já nasceu de família rica. Existem vitórias para quem é filho de um pastor, para quem tem ali uma família estruturada. Você é filho de pais separados.
Você já andou no mundo, já fez tudo de errado. Para você não tem salvação. Essas palavras, elas vêm como flechas. Mas aí o que acontece? Sejamos como Daniel. Quando Daniel ele ouve esses decretos, né? Era um decreto, de fato. Ali era um decreto que dizia assim: se você se curvar diante de outro Deus, a não ser o Deus que eu estou colocando ali, a não ser essas imagens que eu fiz, você vai ser jogado na cova dos leões. Não era um leão, eram leões. Talvez tinha uns 30 leões lá. E aí a resposta, a reação do homem que crê, ela tem que ser diferente. A sua reação diante de tudo isso, a sua reação diante de todo um sistema, diante de todo fracasso. Essa palavra é para você que teve vários fracassos, que talvez hoje perdeu a esperança e diga: eu não consigo, eu sou perdedor, minha família não tem mais jeito, eu não vou conseguir vencer, eu já fui frustrado, eu sou frustrado, eu não consigo, eu perdi, eu confesso que eu perdi, eu me rendo, eu perdi. Não, querido, reaja, 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 reage. Acredita que o reino é maior, acredita que o rei está do teu lado. Acredita que o rei está do teu lado. Quando eu, lá na universidade, as pessoas me perseguiam e falavam: lá vem o pastor, lá vem fazer o culto, lá vem falar de novo sobre Jesus. Eu acreditava que ainda que eu fosse assim olhado torto, ainda que as pessoas a olhar para mim dissessem assim: rapaz, esse cara não tem é um fanático e tal. Eu sabia que o rei era maior. E eu falava, e eu defendia. Quando as pessoas falavam mal, quando as pessoas às vezes queriam ridicularizar o meu rei, eu levantava a bandeira. Vocês podem estar falando isso, mas esse aí é o meu rei. Eu sei que vocês estão falando isso, tal, que ele não existe, que ele não é Deus. Esse é meu Deus, ainda que vocês não creem. Se vocês não creem, o problema é de vocês. Mas eu me levantava e eu o honrava. E é isso que nós temos que fazer, querido. Nós temos que ter uma reação diante dos decretos do inferno, diante dos decretos de derrota, diante daquilo que o mundo, que o sistema ele quer colocar. Você se conforma com o que você tem vivido, se conforma com o que você tem desfrutado. É só ir, pronto, acabou. Diante de tudo isso, diante de tais palavras, porque, querido, eu quero lhe dizer com toda certeza, tudo aquilo que produz condenação, acusação, tudo aquilo que produz tristeza, tudo aquilo que diz que você não vai conseguir, tudo aquilo que diz que você tem que se conformar com o que tem, ainda ser e não procurar melhorar, e não procurar realizar seus sonhos, tudo isso não tem parte com Deus. Porque a palavra, que é o nosso manual da vida, o que ele diz é: você é mais que vencedor. Eu te entrego a vitória. Através dessa morte de cruz, eu te entrego tudo. Eu te curo, eu te perdoo, eu te saro. Eu te faço mais que vencedor. E assim nós vemos como Daniel foi tão abençoado. Como eu repito, talvez Daniel não era esse homem forte de fé. Talvez ele tinha fé, ele creu, ele orou, mas a oração dele talvez foi: Senhor, os decretos estão aí, o desânimo está aí, eles estão querendo me destruir, Senhor. Eles estão querendo me detonar, eles se juntaram e eles são fortes. Eles fizeram o rei fazer um decreto para me colocar na cova dos leões, Senhor. Mas ele se levantou e ele disse: o meu rei é maior. E ele falou tudo isso para Deus e ele disse: Senhor, mas
Eu te amo, Senhor. Eu não vivo só de crer, de falar que creio. Eu não vivo só de falar, eu creio em Deus. Deus é meu amor, Jesus é meu Senhor. Não, a minha vida, ela reage. É justamente isso, o ponto X, o ápice da nossa conversa aqui a minha vida, ela reage. Não são só palavras, a minha vida, ela reage como aquilo que o reino de Deus tem para mim. A minha vida, ela reage como que eu sou um vencedor. A minha vida, ela reage que eu sou filho do rei e que o reino do meu pai, ele é maior do que tudo que eu posso enfrentar. E que o reino do meu pai, ele é maior do que tudo aquilo que diz que eu vou perder. O sonho daqueles governadores era ver Daniel lá na cova dos leões, cortado, um dedo para cá, a orelha para o outro, os dentes para o outro, a cabeça para o outro, o braço para o outro, a perna para o outro, os órgãos dele todo dentro do estômago dos leões. Eu quero te dizer, aqueles projetos que os governadores maus, aqueles desejos que o príncipe das trevas tem contra a sua vida, eles não vão se cumprir. Eles não vão se cumprir. Repita comigo. Todos os desejos do mal, toda vontade, tudo aquilo que me faz fracassar, toda ansiedade, toda depressão, toda síndrome do pânico, todo sentimento de inferioridade, tudo isso é menor do que o rei que eu sirvo. Tudo isso não vai me atingir, porque o meu rei falou algo diferente. Porque o meu rei me prometeu. Porque o meu rei venceu. Porque o meu rei é maior. E a minha vida vai reagir. Mostrando o reino dele. Mostrando o reino dele. Que o reino de Deus, ele seja verdade na sua vida. Que você reaja. Que você viva uma vida que seja uma reação de fé. Que as pessoas, ao olhar para você, assim como aqueles governadores, eu queria que você fizesse algo comigo, você fechasse os seus olhos, para a gente fazer um boot, para a gente mentalizar a situação. Imagina você caminhando, depois de ter honrado a Deus, e você está caminhando para ser jogado na cova dos leões. Imagina que você está muito triste e você vê aquela cova, você escuta o barulho dos leões, escuta o barulho dos leões, escuta os rugidos. Imagina o medo que você sentia, mas no fundo você tinha a convicção que o seu rei era maior do que tudo aquilo. Imagina que você é jogado, e você é jogado com todo desprezo dentro daquela cova dos leões. E nessa cova dos leões você encontra leões famintos. Mas chega um homem de branco, chega um homem e ele fecha a boca de todos os leões. E ali você consegue passar uma noite inteira naquela cova dos leões, olhando para a glória daquele leão. Eu quero que você foque na glória daquele homem que foi lhe tirado dos leões, que foi fechar a boca dos leões. E imagina o dia amanhecendo e o rei te chamando e falando assim: Daniel, por acaso teu Deus te salvou? Imagina você saindo ali feliz, fortalecido, alegre. Imagina aqueles governantes, aqueles que eram responsáveis pelos decretos. Imagina que todos os decretos de condenação, imagina que todos aqueles homens, eles representam
Eles representam as palavras, eles representam os traumas que você já viveu. Imagina que todas aquelas palavras que você recebeu ainda criança, e todas as humilhações, quando te humilharam, quando abusaram de você, quando você foi abusado, quando você foi maltratado, quando você sofreu escravizado nas mãos do diabo por um vício. Imagina que tudo isso ele vai entrar naquela mesma cova dos leões que você saiu feliz. Você saiu dali para reinar, você saiu dali feliz. E aí você vê todos esses decretos entrarem nas covas dos leões. E eles entram, e ali aquela pedra é colocada, e você ouve todos esses decretos, todos os teus traumas, eles estão sendo devorados, eles estão sendo consumidos, eles estão sendo totalmente devorados. Mentaliza todos os decretos, tudo aquilo de ruim que você já viveu na sua vida. Tudo isso está sendo derrotado, está sendo devorado pelos leões. E aí você sai junto com o rei daquela cova dos leões. E quando você sai de cabeça erguida e você diz: eu venci. Eu venci tudo, e isso não significa mais nada para mim. E a partir daí você é uma nova pessoa. E a partir daí esses decretos, esses sofrimentos, esses traumas, esses abusos, essas tristezas, a depressão, síndrome do pânico, tudo isso foi devorado, e já não existe mais vida naquilo que era ruim, mas existe vida em você. E você sai feliz. Você sai de cabeça erguida, você sai fortalecido, porque você venceu tudo isso e o seu rei está com você. Respira bem fundo. E você já está sentindo aí como você está aliviado, como você está feliz, porque todos os traumas, todas as traições, todos os abusos, todas as humilhações, elas foram devoradas pelos leões que eram para devorar você. E você agora vai reinar. Respira fundo. Uma nova vida, um novo tempo chega na sua vida. Tudo isso foi destruído. Tudo isso foi destruído pelo seu rei. E de fato foi. Abra os seus olhos, e a partir desse momento agora você vive uma nova vida. Você vive uma nova história. Creia. Essa verdade, ela tirou um peso do seu coração. Eu sinto que saiu um peso das minhas costas, da minha mente. E eu tenho certeza que na sua também. E assim serão os seus dias. A graça e o favor vão te alcançar. E você reinará em vida. Você reinará em vida com seu rei. E tudo aquilo que aparecer contra a sua vida, e todos os decretos que forem teimosos e ainda quiserem te colocar para baixo, você vai vencê-los, porque o seu rei, ele é maior. Que Deus te abençoe.